Olá, como vão vocês? Hoje nós vamos falar sobre o fato da medicina eu estou brincando ultimamente, né? Parece que me remete à época da Revolução Industrial, daquele filme de Chaplin, né? Em que ele fica apertando o parafuso, o mesmo parafuso, né? Várias vezes. Era a produção em série. E todas as suas consequências ruins, né? Mas foi um tempo que foi necessário passar por isso. Mas hoje nós vamos falar sobre, será que a medicina também não está sendo conduzida em série? Né? Será que nós queremos ser mais um número? Como que você se sente quando você está diante dos serviços hospitalares? Quando você está diante do seu médico? Você é o ser humano específico, com todas as suas especificidades, desigualdades e igualdades, ou você é mais um número? Vários pacientes estão me perguntando, falando isso, né? São condutas padrões para diagnósticos e pessoas diferentes. Para cada paciente nós temos que ter um olhar diferente, porque são pessoas diferentes. Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Nos grandes centros, principalmente, a gente percebe isso. É muito comum o paciente chegar em meu consultório: doutora, eu estou pagando para você me explicar o que é que está acontecendo comigo, porque eu não entendi. Eu vejo pacientes com diagnósticos errados porque parece, todos são assim, então trata da mesma maneira. Às vezes vai em grandes laboratórios ou em grandes serviços médicos e o paciente tem a sensação de ser aquele famoso parafuso que está sendo apertado igual aos outros, tantos que vieram antes dele. Eu acho que é hora da gente refletir. O paciente parou de ser um ser humano que está ali na sua frente e virou um objeto, uma coisa, né? Então, onde que a doutora Télia entra nisso, né? É a hora que eu comecei a perceber que a gente precisava humanizar uma ciência que é humana. E eu percebi que eu precisava, para poder tratar melhor os meus pacientes, eu precisava vê-lo como ser único que estava na minha frente. Eu não posso ter protocolos padrões. Os protocolos são bons numa situação de emergência, em umas situações específicas, mas ele não pode ser trazido para toda a sua extensão dentro do exercício da medicina. Eu percebi que eu precisava de tratar cada paciente como se fosse único, porque senão eu ia me perder dentro das demandas que ele possui e não ia dar o que ele precisa. O paciente, ele precisa desse olhar, né? Ele precisa se sentir olhado dentro da sua própria especificidade. E aí a gente tem que ter uma visão holística de vê-lo como um todo, não ver a doença e não ver as partes. A alta especialização da medicina, né? Hoje nós temos o que trata o dedão do pé, cirurgião de mão, etc. Ele trouxe justamente essa desumanização. Eu segmentei o paciente como se ele fosse em partes. E ele não pode ser em partes. Então, se hoje o paciente sai do meu consultório com a sensação de que ele não teve o que ele foi buscar, eu estou falhando. Então, é pensando nesse aspecto que eu fui modificando a forma como eu conduzo o paciente. Não é mais um paciente que eu atendo ou um eletro que eu faço. É o eletro, é o paciente. Mesmo que eu tenha a convicção de que seja o diagnóstico, porque eu já vi vários igual a esse, eu sempre olho para o paciente, porque pode não ser o que eu esteja imaginando. Ele pode ter uma necessidade específica, ter características específicas que podem mudar completamente a minha hipótese diagnóstica.
Então eu olho, sim, o todo. Eu olho como um conjunto em que eles se interrelacionam. São partes que se interrelacionam entre si. Então eu olho a parte física, sim. Eu olho a parte psíquica, sim. Eu olho a parte emocional, sim. A minha função, é claro, é aliviar o sofrimento e ganhar tempo. Mas eu preciso, pelo menos, apontar o caminho. Tem certas coisas que eu não mudo, mas eu posso apontar o caminho para o paciente trilhar, e assim ele me ajuda com a parte dele, modificando a forma como ele reage diante das adversidades da vida. Então, se fala assim, doutora Télia, né, como numa entrevista, qual é o seu diferencial? O meu diferencial é que eu olho para o paciente, eu olho para você, eu não olho para a doença. Eu olho e vejo você, não só a doença. O meu diferencial é que muito mais do que fazer o diagnóstico e dar receitas, exigir que você siga aquilo que eu estou pedindo, eu vou além. Eu vejo todo o contexto em que todo o seu adoecimento e todos esses distúrbios estão inseridos e de que maneira a gente pode modificá-los para que interrompa o processo de adoecimento. Eu não olho só para a parte neurológica ou só para a parte psiquiátrica que cabe às minhas doenças neurológicas. Eu olho todo. Então, antes de ser neurologista, eu sou médica. E o ser médico é justamente para isso. Para mim é uma missão maravilhosa, é um dom maravilhoso. Eu estou ali para aliviar o sofrimento e ganhar tempo, não para curar. A cura é um processo pessoal e intransferível. Só o paciente pode trilhar. Eu posso, no máximo, apontar a direção. Deus abençoe vocês. Até a próxima.